Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó, junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando viu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: O que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse: Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A palavra do Senhor criou os céus, criou os céus. A palavra do Senhor criou os céus, criou os céus. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me reges, me guarde, me governa, me ilumina. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo dos teus venenos. Amém. Queridos padres, diácono, querido povo de Deus, queridos irmãos e irmãs, que bom estarmos reunidos aqui em torno deste altar para juntos celebrarmos. O salmo que nós cantamos e acabamos de cantar diz: a palavra do Senhor criou um céu. Que a palavra do Senhor hoje possa criar um céu no seu interior, possa criar um céu na sua vida. Que não seja só mais um refrão de salmo que a gente canta, mas que seja a verdade acontecendo hoje no meio de nós. A palavra do Senhor criando um céu dentro de nossos corações, criando um céu em nossa história. O Evangelho de hoje é bastante conhecido por nós. O Evangelho de hoje fala que Jesus estava partindo de Jericó. E todos nós, pelo menos a grande maioria, sabemos bem onde é Jericó e o que aconteceu em Jericó, onde as muralhas caíram, onde aconteceu a graça de Deus. E hoje, mais uma vez, Jesus derruba uma muralha. Não a muralha de pedra física, mas Jesus derruba a muralha de dentro do coração daquele homem. Não, padre, Jesus derrubou a muralha da cegueira. Não, Jesus derrubou a muralha do coração. E quando a muralha do coração caiu, ele voltou a enxergar. Olha que interessante. Ele ouviu falar que Jesus estava passando ali. Quem era aquele homem? Era Bartimeu, filho de Timeu. Não é qualquer um. Tem uma história por trás, tem uma família por trás. Ele tem um nome por conta da história da sua família. É filho de Timeu. Você também não é qualquer um. Você tem uma história.
Ninguém aqui nasceu do nada, apareceu do nada. Ah, um dia lá apareceu, né? Não. Você nasceu da tua mãe. Você tem um pai. Ainda que você não os conheça, mas você tem. E ainda que você não conheça seu pai ou sua mãe, Deus é nosso pai. Não é isso que a gente reza sempre? Ainda que a mãe esqueça teu filho, eu jamais esquecerei. Então nós temos uma história. E uma história humana, como aquele homem também tinha uma história humana. Só que por conta da sua história humana, talvez ele tenha se fechado e tenha criado no coração dele pedras. E olha que interessante. Padre, como é que o senhor sabe que criou pedras no coração dele? Porque ele não queria proximidade com Jesus. Ele chamou Jesus. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim, mas chamou de longe. E quem chama de longe, não quer proximidade. Tem piedade de mim, mas não chega perto, não é? O padre, que é o reitor aqui do santuário, o padre João, né? Ele estava ali agora na sacristia, ele falou assim para nós: seja bem-vindo, mas não mexe em nada, né? Brincando com a gente. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Tem piedade de mim, Jesus, mas não chega perto. Pode ficar de longe. E por isso que ele estava gritando. Porque nós usamos o recurso do grito para chamar quem está longe. Mas Jesus não queria aquele homem longe. E é por isso que Jesus pediu para que chamassem aquele homem para perto dele. E o que vão dizer então a Bartimeu? Olha, venha, porque Jesus te chama. Pensa se alguém agora chegasse em você e falasse: olha, Jesus te chama, venha. Talvez você que esteja longe já há algum tempo de Deus, algum tempo você já não vai na missa, algum tempo você já não vive a fidelidade na sua vida, algum tempo você já não está vivendo bem a sua história, algum tempo você já está longe de tudo, algum tempo você já está longe da tua família. Venha, Jesus está te chamando. É um chamamento simples, mas é um chamamento de Jesus. Jesus é quem chama. E chama para quê? Para perto, porque de longe Ele não pode cuidar. De longe Jesus nunca vai cuidar. Jesus nunca vai cuidar de você de longe. Ah, eu rezo, padre, eu sou uma pessoa de oração, eu rezo toda vez, eu vou lá, rezo meu terço, rezo em casa, converso com Jesus em casa, tudo bem, mas eu não vou na missa, padre. Então me desculpa, mas de longe Jesus não pode cuidar de ninguém. Jesus só cuida de perto, porque Jesus cuida a partir do coração, e para conhecer o coração Jesus nos chama para perto. Jesus chamou aquele homem para perto. Jesus te chama. E quando ele chegou perto, qual era o pedido dele para Jesus? O pedido dele para Jesus era: tem piedade de mim. É aqui que nós entendemos de fato qual é a cura de Bartimeu. Tem piedade de mim. O pedido ter piedade é para alguém que errou muito. Quando a gente vem ao Pai das Misericórdias, quando a gente vai à confissão, é que nós dizemos: tem piedade de mim porque eu sou um pecador. No ato penitencial da missa que nós dizemos: Jesus tem de piedade, Cristo tem de piedade, Senhor tem de piedade. Por quê? Porque somos pecadores. E o pedido daquele homem é: Jesus, filho de Davi, Jesus que também tem uma história, como eu também tenho uma história, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim, porque meu coração endureceu e eu não consigo mais enxergar. Quando você passa por um pecado, esse pecado te cega. Quando você passa por uma situação difícil, essa situação difícil muitas vezes te cega.
Quando você passa por uma situação de raiva, de angústia, certamente os seus olhos se cegam. E quantas pessoas não ficaram cegas durante esses períodos que nós vivemos de tribulação? Quantas pessoas não ficam cegas porque ficam com raiva disso ou daquilo? E tem gente, queridos, que fica cego até com Deus, não consegue nem enxergar que Deus ama mais. Por quê? Porque talvez não compreendeu que o meu jeito não é o jeito de Deus, e Deus tem o seu jeito próprio de amar, que é perto e não de longe. De longe Deus não consegue amar ninguém. Deus ama você de perto. E às vezes a gente quer ficar longe porque a gente quer viver do nosso jeito. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim, mas eu quero continuar vivendo do meu jeito. Me perdoa porque eu vivi errado, mas eu quero continuar vivendo do jeito que eu sou. Me perdoa porque eu não fiz isso bem, mas eu quero continuar do meu jeito. E isso, como nós chamamos, de cegueira, e cegueira espiritual. Quem vive segundo eu mesmo, vive uma cegueira espiritual. E às vezes tem gente no meio de nós que é dentro de casa, vive uma cegueira, vive segundo eu mesmo. E segundo eu mesmo, eu tenho raiva de todo mundo. Tenho raiva do marido, tenho raiva dos filhos, tenho raiva da esposa. E fica nessa cegueira, que não resolve nada. E quando fica cego, o que acontece? Se afasta, se afasta. Quer ver uma outra coisa que nos deixa cego? Quando a gente está lá naquele caminho de Deus, trilhando o caminho de Deus, fazendo as coisas que Deus nos pede, e aí, de repente alguém vem e fala: você está fazendo isso aí para você se aparecer, sai disso aí. Aí você pensa assim: nossa, eu estava lá seguindo a Deus, e vem alguém e falou isso de mim, então não vou mais seguir a Deus, vou parar com isso, porque olha, eu segui a Deus e vieram falar de mim. E isso nos deixa cego. O que é isso, gente? É a voz do mal. E dar ouvidos à voz do mal nos deixa cegos. Dar ouvido a uma voz que diz: você não presta, você tinha uma história, a sua história era ser filho de Timeu, você tinha uma história boa, e aí por conta dos seus erros, você não tem mais essa história, a sua história não vale mais nada, a sua vida não vale mais nada. Isso não deixa cego? Claro que deixa. E aí a gente vai desistindo. Mas há uma esperança. A esperança é Jesus. E às vezes a gente chama Jesus de longe. Mas Jesus não. Jesus quer passear na nossa vida, na minha e na sua vida, como Jesus passeou dentro do coração daquele homem, dentro do coração de Bartimeu. E passeou de tal modo que Jesus o perdoou, seus pecados estão perdoados, que Jesus devolveu para ele a graça e que Jesus o ajudou a voltar a enxergar. Enxergar o quê? Eu sou Bartimeu, filho de Timeu. Eu tenho uma história e bendito seja Deus pela minha vida. Querido, talvez você veio aqui hoje para que Jesus pudesse cuidar de você de perto. Jesus te chama para dizer o seu nome, para dizer: Marcos, Antônio, Felipe, Joana, Adriana, você tem uma história, e a sua história é linda. Mas eu tenho pecados, eu tenho dificuldades, eu passei por coisas terríveis, eu talvez não seja tão perfeito assim. Mas a sua história é essa, de quem caminha na vida e passa por altos e baixos, e passa por momentos maravilhosos, mas que passa por momentos também que dá vontade de desistir. Mas a sua vida não deixou de ser linda, porque você tem altos e baixos. Seu sacerdócio, padre, não deixou de ser bonito, porque em alguns momentos do seu sacerdócio você viveu dificuldades. A sua vida em família
não deixou de ser linda, porque você e seu esposo, você e sua esposa, em certos momentos brigaram, discutiram. Não. Vocês têm uma história, e o seu casamento, e a sua vida familiar, e o seu diaconato, e o seu sacerdócio, é lindo. É lindo, porque tem uma história a contar. E a sua história de fato não é perfeita. Não é perfeita. Como a pauta de uma música também não é perfeita. Mas a sua história é uma música bem cantada por Deus. Quando nós deixamos Ele cantar as pautas da nossa história. Deixa a palavra de Deus criar um céu em você. Deixa Jesus passear na tua vida. Deixa Jesus conhecer o teu coração. Deixa Jesus saber a tua história. Para que a sua história não seja qualquer história, mas seja uma história de virtudes, seja uma história que tem momentos que não são tão virtuosos, seja momentos que tenha muitas alegrias, seja momentos que tenha derrotas, seja momentos que tenha fracassos, mas que tenha muitas vitórias. Mas apesar de tudo isso, seja uma história nas mãos de Deus, no coração de Jesus, porque é só no coração de Jesus, deixando Ele passear na nossa vida, é que nós não caímos nas cegueiras que o mal vai tentando criar em nós. Chega de dar ibope ao seu pecado. Eu termino dizendo, nós estamos no santuário do Pai das Misericórdias. Chega de dar ibope para o seu pecado. Chega de colocar o seu pecado maior do que a sua vida. Chega de colocar o seu pecado como se fosse a única coisa boa que você tem é seu pecado. Não. Entenda. O amor de Deus e a sua misericórdia é muito maior do que o seu pecado. Você não é qualquer um. Nem tem pedras, nem deve ter muralhas no coração. Você tem uma história, você tem uma vida, e no coração de Jesus você tem uma ponte por onde você vai e vem, criando comunhão no coração de Jesus. Que assim seja. Convido você a ficar de pé, colocando a mão no teu coração, fechando os seus olhos. Quando Jesus chama aquele homem para perto, chama Bartimeu para perto, pedindo que alguém fosse chamá-lo, e dizem a ele, Jesus te chama. Na verdade, Jesus está perguntando para aquele homem chamado Bartimeu, qual é a tua história? Por que você está tão triste assim? Certa vez estava eu sentado no banco da Catedral de São Dimas, e uma pessoa sem conhecer a minha história, disse para mim, por que esse olhar tão triste? Eu sempre fui muito sorridente. Mas aquela pessoa que nem me conhecia, sentou do meu lado e disse, por que esse olhar tão triste? E dali em diante, Jesus foi transformando a minha história. Hoje Jesus te chama para perto para perguntar para você, qual é a tua história? Por que esse olhar tão triste? Por que tanta preocupação? Por que esse semblante tão triste? Se eu estou aqui, confia em mim. Deixa eu passear na tua vida. Deixa eu cuidar dos detalhes da sua história. Deixa eu viver com você a tua história. Não viva sozinho, mas viva comigo. Estou batendo a porta, e se abrires a porta do teu coração, eu entrarei e farei refeição contigo, e no seu coração eu farei toda a transformação que você precisa, para que você volte a enxergar o céu que é a tua vida. A tua vida não é um inferno, a tua vida não é um mal, não, a tua história não é um mal.
A tua história não é um inferno, a tua história não é uma coisa errada, não. A tua vida é um céu. Céu que a palavra de Deus cria. Céu que o próprio Jesus cria quando passeia na tua vida. Deixa Jesus passear na tua história. Deixa Jesus cuidar desses detalhes, arrancar esses espinhos que tem aí fincado na tua história, que faz você muitas vezes se irritar, outras vezes chorar, outras vezes querer desistir. Deixa Jesus ir arrancando esses espinhos, apresenta para Ele esses espinhos agora, porque Jesus está passeando aí no teu coração. Deixa Jesus arrancar esses espinhos. Deixa Jesus quebrar essas pedras que aí existem, pedras que estão te impedindo de enxergar como é linda a tua história, como é linda a tua família, como é linda a tua casa, como você é lindo. Deixa Jesus cuidar de você. Vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que fiquei só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embalar. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Vai apresentando para Jesus, apresentando para Ele as realidades que você nem sabe como resolver, que tem dentro de você, que às vezes te faz viver essa cegueira, te faz achar que Ele não te ama, que Ele não tem olhado para você, que Ele não escuta a tua oração. Aquelas realidades que você luta, mas parece que nunca se resolvem, que você tem lutado, tem tentado, tem procurado, mas parece que continua a mesma coisa. Apresenta isso para Jesus agora. Tem situações na vida que de fato nós não sabemos como resolver, mas só Ele pode ir nesses lugares curar, porque só Ele conhece o nosso coração por inteiro, só Ele é especialista em coração, só Ele é especialista em interior humano. Deixa Jesus entrar agora no seu interior. Deixa Jesus resolver essa situação. Ao invés de você querer ficar resolvendo, deixa Jesus resolver. Apenas apresenta para Jesus agora e deixa que Ele resolva. Você não consegue resolver, você já tentou, você já procurou ajuda, mas parece que nada resolve. Mas Jesus sabe como resolver. Deixa Jesus resolver para você. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Eu queria que você repetisse assim com o Padre. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigada, Senhor Jesus, por me mostrar mais uma vez que a minha história é preciosa em Tuas mãos.
e que eu não estou perdido, nem a minha história está perdida, porque hoje eu aprendi e reaprendi que o Senhor é quem escreve a minha história. E eu agradeço, Jesus, por não desistir de mim, por mais uma vez mostrar que a minha história é preciosa em tuas mãos. Por fim, Jesus, eu te peço, guarda-me em teu coração, e no mais, eu confio em vós. Amém.